Suquita é o nosso entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Um abraço para Cristiano, conselheiro lá no Santos Dumont. Ele está dizendo aqui que é liderança lá no bairro e que todos os moradores aí do Santos Dumont estão aqui na sintonia do Jornal da Fã. Mandando um abraço aqui também para o Wanderson, lá em Lagarto. Wanderson está querendo criar polêmica aqui no Jornal da Fã, né, Wanderson? Um abraço para você, viu, meu caro Wanderson? Obrigado pela sua participação de sempre, interação de sempre conosco aqui no Jornal da Fã. Meu caro Suquita, bom dia. Bom dia, Narciso. Bom dia a toda a população sergipana através dos microfones da Fã FM. Meu caro Suquita, você tem atuado como um dos articuladores aí de uma das importantes pré-candidaturas ao Senado, que é a de Valdevan. Qual é o quadro de momento desta pré-candidatura do deputado federal Valdevan 90? Olha, Narciso, em verdade, o nobre deputado Valdevan 90, ele, diante da sua iniciativa, fez com que o processo eleitoral começasse mais cedo. Né? Hoje, todas as forças políticas do Estado tentam se arrumar advindo dessa atitude dele. Ou seja, ele, desde o início do ano, que resolveu colocar a sua pré-campanha na rua para o Senado da República. E, com isso, naturalmente, vem mexendo, né, de forma efetiva em todas as bases políticas. Porque o Valdevan é um candidato, é um pré-candidato, melhor dizendo, livre, ou seja, de amarras com o lado A, o lado B, o banda A, o banda B, mas que tem conversado com todas as pessoas que pensam, né, em construir um projeto de um novo Sergipe. Né? Então, eu entendo o seguinte, que toda a polêmica que vem se construindo, sempre em torno do trabalho que nós estamos alicerçando junto com o nobre deputado Valdevan 90, gira em torno da preocupação e da desorganização, né, dos grupos políticos que estão patinando, né, na sua grande maioria, batendo cabeça. E ao invés de fazer projeto aqui, e apresentar um projeto de pré-campanha para que a sociedade possa analisar, a exemplo do que está acontecendo com o projeto liderado pelo deputado Valdevan 90. Hoje, nos 4 cantos de Sergipe, em todos os ambientes políticos, seja nas pessoas do povo, debaixo de um pé de árvore, num barzinho, num banho de bica, num banho lá na beira do rio, na telha, naquela beirada do Rio São Francisco, ou seja, no outro extremo do estado, da região sul, ou também lá do Canidé. Ou seja, toda a população sergipana hoje discute o projeto de pré-campanha do futuro, aliás, quer dizer, de pré-campanha de senador do Valdevan 90. Valdevan é pré-candidato de forma irreversível? Sim, de forma objetiva. Valdevan, ele é pré-candidato a senador da República pelo estado de Sergipe, com fé em Deus, e o mais importante, a forma que o povo está abraçando, né, o projeto dele. E isso tem, querendo ou não, tirado o sono de pessoas que fazem parte da classe dominante do nosso estado. Porque ninguém nunca viu uma pré-campanha de senador da República iniciar dessa forma. Até pessoas que falam, mas Suquita, tal, e ele vai ser candidato no bloco de quem? Do Rogério, que é o bloco do PT, ou no bloco do governador e tal. Eu sempre digo, de forma objetiva, no bloco de Deus e do povo, porque agora não é o momento, Narciso, de estarmos preocupados aonde vamos amarrar o nosso projeto. Não. Agora é a hora da gente usar muito suor, saliva e sola de sapato para alicerçarmos, levarmos as discussões aos 4 cantos de Sergipe, como, graças a Deus, esse objetivo foi alcançado.
chegamos agora em um outro patamar. Não é o Flamengo, não, mas chegamos em um outro patamar. Você tirou uma onda hoje com o Flamengo, viu? Aí, A galera gosta. Aí, pare bem. O patamar de discussão da formação de grupo por região. Entenda bem, porque o nome, pra você ter ideia, já está no braço, já está na mente e no coração das pessoas, né? Seja o cidadão do povo, seja a maior liderança política. O governador do estado sabe que Valdevan é pré-candidato a senador da República, como também... Está querendo dizer que já está massificada essa ideia? A ideia, eu diria que o projeto em si logrou êxito, né? Porque aquela história, Neguinho e Branquinho ficou aguardando sempre ser indicado. Esse negócio de indicado, eu mesmo falo sempre nas reuniões com o nobre Valdevan. Valdevan, olha, eu não acredito em político que espera indicação dos outros. Eu acho que o político ele tem que ter... Ele só é candidato ou pré-candidato quando o povo fala. Quando você sai na rua e o povo diz, ó, Narciso é pré-candidato a senador, aí sua campanha virou. Agora, enquanto você fica esperando que um suplente de Deus diga que você é o candidato, aí, meu filho, você vai boiar, ou rodar, né? Ou ficar na BR. Você acha que hoje, nesta conjuntura, Valdevan toparia uma candidatura independente, a exemplo do que já disse Amorim? Toda candidatura majoritária, já diz o nome, ela é independente. Um candidato que fica esperando ser indicado, principalmente no momento de hoje, com a comunicação como anda, viva as redes sociais, ou seja, o candidato que não se fizer entender pela população, pela maioria da população, ele vai ficar na BR. Acaba com isso de só é candidato se tiver a benção de alguém. Isso foi em 1900 antigamente, no tempo do filme de Rambo. Então, eu entendo política desse jeito, sempre fiz assim. Eu não acredito na política de sistema, eu acredito na política de povo. Então, eu acho que o Valdevan, ele está decidido a ser candidato, e está aí o porquê da pré-candidatura tão longa, que é para ele conseguir ser entendido e querido pela população. Aí sim, você sabe o que, é que vai acontecer no final? Na melhor hora, o melhor candidato a governador vai precisar do apoio dele. Essa é a diferença. É a política de baixo. Você acha que vai chegar um momento lá na definição das coligações, ali em agosto de 2022, e uma dessas pré-candidaturas ao governo é quem vai procurar o deputado para um apoio? É porque tudo é base e teto. O projeto da vitória, o sucesso, melhor dizendo, a vitória só é conseguida por quem consegue a base e o teto. A base é ser entendido pelo povo. E o teto é a aliança política com o grupo vitorioso. Toda a estratégia nessa pré-campanha muitas vezes fica um pouco escondida, os nomes são resguardados, muitos com aquela argumentação de que a gente não diz nome agora, para poder não chamar atenção, não ter pressão política. Em termos de lideranças, o que a gente já pode falar dessa pré-campanha de Valdevan? Quem são lideranças, assim como o Suquita tem assim, a sua atuação na região norte, de forma mais forte? Quais são as lideranças políticas que defendem este projeto de Valdevan para o Senado? Olha, Narciso... Que a gente pode dizer os nomes, né? Hoje, eu até peço... Tem deles que eu sei que vocês guardam as 7 chaves. Não, e eu peço a compreensão sua e dos ouvintes. Infelizmente, combinamos com o Valdevan para não falarmos mais nomes, para não acontecer parecido com o que aconteceu nesse final de semana. Por quê? Você veja o que está acontecendo. Nós estamos vivendo tempos estranhos na política. Você vê que tem prefeitos que vai para uma reunião com o senador Rogério Carvalho. Quando sai da reunião, diz que foi enganado. Vai para uma reunião com o deputado Fábio Tidieri. Quando sai da reunião, também diz a mesma coisa. Ou seja, ninguém quer assumir nada, ninguém quer colocar o braço na seringa. Por quê? Porque o governador em si, ele ainda não definiu o projeto dele. E aí as pessoas ficam naquela.
só vamos nos posicionarmos quando o governador decidir o caminho que ele vai seguir. Então, eu atribuo e observo que esse liquidificador político que está acontecendo no estado de Sergipe é devido a isso. O governador ainda não ter decidido quem é o bloco dele, quem é o candidato a estadual, ou a governador e a senador, a chapa majoritária. Então vocês não vão revelar nomes até que esse cenário se desenhe? Não é prudente. E eu até peço aqui desculpas às pessoas que me pediram que revelasse o nome, porque tem pessoas que estão fechadas com o deputado Valdevan 90, assim como eu, mas que não pode se expor. Eu, na verdade... E por que você se expõe, Suquita? Porque, em verdade, eu não acredito em outra política a não ser essa. Meu eleitorado, as pessoas que gostam de mim, que confiam em mim, ele é do convencimento. Eu só sei fazer política assim. Por isso que minha campanha, minha pré-campanha sempre tem pré-campanha. Para que as pessoas observem, analisem, né, o candidato, o empregado que ele vai votar. Então, é só por isso e tão somente isso. Mas também não acho ruim quem prefere se preservar. Porque, em verdade, um prefeito hoje ele tem também que pegar o tempo dele e gastar produzindo para o seu município respectivo, né? E lá na frente, ele já sabe o que vai fazer. Mas Valdevan está extremamente alicerçado no tocante a prefeitos, no tocante a ex-prefeitos, no tocante à liderança de grande monta e também a lideranças de bairro, liderança, a exemplo de presidentes de associação, de vereadores, de ex-vereadores, porque a pré-campanha do Valdevan 90, ela funciona como uma seita. A gente aceita tudo. Tudo no sentido de construir um projeto capaz, entenda bem, de ofertar para a população que merece, precisa e exige um novo governo, com novas atitudes, entenda bem, e com resultados concretos para essa população. Quando você diz um novo governo com novas atitudes, você já não estaria posicionando a candidatura de Valdevan como uma candidatura de oposição? Não, até porque esse ciclo que já vem aí certamente será quebrado agora. O governador que foi eleito para governar os próximos 4 anos tem que adotar outras formas de governar de acordo com a necessidade, né, da população. Então terá que ser um novo governo mesmo. Eu não estou aqui a criticar. Você está pré-anunciando que não se elegerá um governista, ou você está dizendo que mesmo que seja governista precisa apresentar um outro projeto? Para se eleger, a população tem que sentir que será um novo governo. Porque não é que fulano, Beltrano, ou até o governo que aí está, eu não estou aqui a criticá-lo. De forma nenhuma. Até ajudei a elegê-lo. Não participo do governo. Não participo do governo. Está fazendo uma cobrança? Como empregado? Não, de forma nenhuma. Eu sou um homem que nunca reclama, eu clamo. Você já me reclamar? Eu não reclamo nada, eu clamo a Deus. Então vamos lá. Narciso, a população, ela hoje pensa diferente e exige, né, um governo diferente, porque senão não vai alcançar a solução dos problemas que se fazem necessários serem resolvidos. Então, portanto, a postura para ganhar a eleição tem que ser de um novo governo. E acabou. Estamos entrevistando o Manuel Messias Suquita aqui nos estúdios da Fã FM. Eu tenho um recado para você. A primeira etapa do empreendimento Mares, Malu e Residência foi sucesso absoluto de vendas. Agora, a Move Construtora traz para você a segunda etapa, com lotes a partir de 200 metros quadrados e parcelas de R$ 599. Isso mesmo. Parcelas de R$ 599 e o melhor de tudo, sem correção anual. Chegou a sua vez de morar à beira-mar em um condomínio pé na areia com uma excelente estrutura de lazer que vai tornar seus dias inesquecíveis. Para maiores informações, ligue 79998844140. Move Construtora, seu sonho é que nos move. Meu caro Suquita, com relação ainda a esta pré-campanha de Valdevan 90, ele já tem definido o partido? É aí onde agora já se pode trabalhar, né, nesse outro patamar que a gente elegemos, além de firmar
as alianças de grande monta, também a definição do partido, que ele naturalmente está tratando em Brasília. Há 15 dias atrás eu estive em Brasília com ele e ouvimos, né, diversos presidentes nacional de partidos. E é natural que agora se consiga a discussão e que até o final do ano a gente tenhamos essa definição. Se o Valdevan vai continuar no partido que está, que é o PL, ou se ele terá uma nova sigla. Ele pode sair do PL, então? Depende do propósito do PL. Se o PL tiver o propósito de vestir a camisa do projeto liderado pelo pré-candidato Valdevan 90, sim. Caso não, é natural que ele construa uma outra sigla, melhor dizendo, faça adesão a outra sigla para poder abrigar nessa nova casa política todos os seus aliados que estão só aguardando a melhor hora. Essa é a realidade. E aí eu enfatizo, para encerrar essa pergunta sua, Narciso. Daí o porquê eu aproveito para parabenizar a atitude e a postura do Valdevan 90 e a organização, né? Ele está fazendo política com P maiúsculo, sem excluir ninguém, né? É tanto que nós estamos aqui trazendo essa mensagem, não de exclusão nem de preferência, e sim de compromisso com um novo governo, com um novo projeto para ofertar à população sergipana, para que oferte, sabe o quê? Que garanta a essa população esperança de dias melhores. Agora, Suquita, antes da gente continuar abordando uma outra questão, porque aí eu vou entrar numa polêmica que houve no final da última semana, que foi a divulgação de uma reunião entre diversas lideranças políticas na residência de Suquita. Vou querer saber bastidores desta reunião. Mas antes de entrar nessa parte, para que a gente possa finalizar esta introdução desta pré-candidatura de Valdevan. Na parte judicial, qual é a situação do deputado hoje? Está dentro da normalidade. Os advogados têm cuidado da parte jurídica dele, da mesma forma que os escritórios de advocacia têm cuidado da parte jurídica de todos os políticos sergipanos, porque dificilmente você encontra um político sergipano de sucesso que não tenha problemas jurídicos, advindo de denúncias e tentativa de estragar a carreira, advindo dos adversários. Então, o projeto Valdevan está dentro da normalidade, tranquilo, firme, forte e confiante. Estamos com o Manuel Messias Suquita aqui nos estúdios da FAN FM. Olha, a Vilma Mota está aqui perguntando o seguinte: Suquita é assessor de comunicação do Valdevan 90? É porque ele dá mais entrevistas que o próprio deputado, Suquita. Dona Vilma, não, eu gostaria muito, eu não tenho talento para tanto. Eu apenas sou um contribuinte dessa pré-campanha, mas eu não faço apoiamento e só de dar boca para fora, eu apoio, não, eu trabalho. Então, dona Vilma, entenda a minha postura como o meu trabalho, a minha força de vontade de ver Sergipe ter um projeto que sirva de alternativa. Então, portanto, dona Vilma, é só isso. Eu sou um colaborador. Vamos à polêmica da última semana. Revista Realce publicou uma informação de que Suquita recebeu em sua casa algumas lideranças políticas, entre elas o ex-senador Valadares, o deputado federal Agostinho Ribeiro, o deputado federal Valdevan 90, enfim. Quem é que esteve realmente na casa de Suquita? Quem foi que articulou esta reunião? E qual foi o objetivo dela? Narciso, nós estamos, nesses últimos meses, nós estamos nos reunindo com todas as pessoas, todas as lideranças de grande monta que tenham condição de nos ajudar a alicerçar esse projeto. E não só o ex-senador Valadares, também não só o deputado federal Agostinho Ribeiro, mas diversas outras lideranças. Nós estamos sentando, eu, Valdevan, tanto na casa dos respectivos, quanto também na minha casa, ou seja, em qualquer lugar que seja possível.
Mas essa questão da revista Realce, essa semana foi uma matéria que a revista Realce publicou e que causou uma polêmica generalizada. Sobre isso, você quer saber? Exatamente, sobre esta reunião. Olha, essa reunião foi uma reunião normal. Você recebeu quem em sua Não casa? foi essa reunião. Foram as reuniões. Agora, a revista Realce, ela ressaltou... Antes de você entrar nesse destaque da Realce, quem você recebeu nesse dia em sua casa? Bom, eu tenho recebido diversas pessoas, mas o que a revista Realce falou é que nós tínhamos recebido o ex-senador Valadares, o deputado federal Agostinho Ribeiro e o deputado federal Valdevan 90 para uma reunião. E isso ocorreu dentro da normalidade e não vejo como nada Essa demais. reunião foi para selar um acordo? Não, de forma nenhuma. Foi para construir as possibilidades, né? Foi para fazer as tratativas e ver as compatibilidades, né? Para que lá na frente nós possamos, para discutirmos as questões de partido, né? Qual a possibilidade de todos irem para um partido só, qual partido seria o mais viável. Tudo isso foi tratado, mas nada fora das questões republicanas. E por isso que eu, E aquele tom dado pela matéria de que esta reunião teria recebido personagens políticos que seriam definidores na eleição de 2022. Foi uma análise ou algum membro que participou da reunião aí deixou escapar a informação de que vocês estavam montando um grande acordo político? Não, aí é a análise da revista, como a própria equipe assumiu, é a análise dela. E que eu coaduno com isso. É tanto que eu achei massa a manchete da revista. Só que mexeu nos alicerces políticos do Estado. Porque é aquela história, as pessoas estão só na espuma da política, mas trabalhando de verdade para se fazer um projeto com pé e cabeça, com fio e pavio, só o bloco liderado por Valdevan. Aí o que aconteceu? A revista fez uma análise que eu entendo como real. Por exemplo, quando você coloca, a manchete da revista, salvo engano, foi esse bloco poderá definir o próximo governo de Sergipe. E é verdade. Você já pensou um bloco com Suquita, com Valadares, com os Valadares, com Valdevan 90, com Agostinho Ribeiro? São lideranças de 4 regiões importantes e que têm a preferência da maioria da população. Entenda bem, feito um bloco desse, serve de corpo, se você parar para pensar direitinho, para qualquer candidato a governador. Se hoje ninguém tem, nenhum candidato a governador tem um corpo desse. Agora, Suquita, quando acontece uma reunião como essa, por exemplo, em que não há registro fotográfico, vocês sentam apenas para dialogar, e acontece uma divulgação como essa, da informação, com informações de bastidores, isso não atrapalha mais do que ajuda de repente? Eu vou lhe falar uma coisa, para mim não atrapalha não, porque o que eu trato, com todo respeito, o que eu trato, seja numa praça pública, seja dentro de casa ou num escritório, num gabinete, sobre política, não tenho nenhum problema de ser publicado. Entenda bem. Agora, isso não quer dizer que eu entenda ou exija que as demais pessoas pensem da forma que eu penso e tenham a atitude que eu tenha. Ponto. Cada um tem o seu ponto de vista. Mas eu não entendo que atrapalha, só ajuda. Vamos lá. Na questão Agostinho Ribeiro. Ele hoje com todo respeito, um deputado federal de grande monta. O trabalho de Agostinho é extraordinário. É exemplo do Hospital do Câncer, né, que é o Hospital do Amor, lá de Lagarto, que vai servir a todos os sergipanos. Que ninguém sabe o trabalho e o esforço que ele tem desempenhado em relação àquela situação. O trabalho dele enquanto deputado federal, ninguém sabe. Agostinho está sendo discutido na região. Nesse final de semana, passou a ser discutido no estado de Sergipe como um todo. Então é aquela história. Força escondida não é força pública, não é força política. Então, para Agostinho, eu entendo que foi extraordinário o trabalho que a revista fez. Para o senador Valadares, foi acima de qualquer ponto.
Ele depois acabou desmentindo, dizendo que a tendência do PSB é marchar com Rogério Carvalho. Fez uma postagem no Twitter. E o pior é que ele não desmentiu. A questão seguinte é que depende do ponto de vista. Não houve desmentir nenhum de ninguém. Valadares até coadunou e alicerçou a matéria da revista contando a história como aconteceu. Que a reunião houve, que estava presente o deputado Agostinho, que foi discutido. Ainda falou do que foi discutido. O deputado Agostinho convidou o senador para participar do projeto dele, e o Valadares chegou, discutiu, ele mesmo discutiu que existia uma incoerência, porque ele tem a preferência pelo PT. O Valadares, ele não disse nada na rede social dele do que ele não disse na reunião. Ele disse que a preferência dele é pelo PT. Isso é por quê? Porque Valadares tem dificuldades de cunho pessoal e político com o governador Belivaldo, tem também com o Edivaldo Nogueira, né? E, naturalmente, o PSB nacional está trabalhando para fazer uma unidade em nível nacional com o PT. E Valadares, querendo ou não, ele é uma figura do PSB nacional. Então, foi isso que ele falou. Então, somente alicerçou, mas não tem nada que ele não disse que não vai fazer aliança com o deputado Valdevan 90. Ele não disse que não vai participar desse bloco, até porque é o seguinte: se ele diz que é oposição e o corpo e o projeto que tem na rua do estado de Sergipe hoje, de projeto, aqui para nós, falando diretamente, consistente, chama-se o que Valdevan está liderando. Então, entenda, não tem como o cidadão chegar e dizer: eu vou fazer a eleição só pendurado em Lula. Não pode. Não pode, tem que ter corpo, tem que ter força. Gustinho é importante, Valadares é importante, Suquita é importante, Valdevan 90 é importante. Não vou falar mais nomes de quem são importantes para justamente não ter especulação nem polêmica. Então maior. Você acha que não houve um desmentido, na sua opinião? Mas é natural que não houve. Por exemplo, se a pessoa... Eu escutei o áudio da entrevista do nobre Valadares, de 17 minutos, e não vi desmentido. Ali a questão de interpretação, é porque tem um problema. Como mexeu nos alicerces da política, aí as pessoas ficaram atônitas. As pessoas que não estão trabalhando, que não têm projeto alicerçado. Aí entraram em ETA. E aí tentaram tumultuar, entenda bem, essa reunião, transformando em algo que não podia ter acontecido. Ora, reunião de políticos é legítimo, principalmente para tratar do que é interessante para o povo. Suquita, já estamos nos aproximando aqui do finalzinho da entrevista, mas eu quero interagir você com os nossos ouvintes. Tem alguns ouvintes aqui para interagir com você, com Manuel Messias Suquita, aqui no Jornal da Fã. Antes eu tenho um recado. Não conseguir alugar um imóvel pela falta de um fiador pode ser muito frustrante. E gastar um dinheirão com o depósito calção também não é nada animador. Por isso, nessas horas, vá de Tóquio Marine e Aluguel, que ele resolve. Além de ser um seguro de fiança locatícia, que substitui o fiador e o depósito calção, ele ainda oferece serviços 24 horas, como chuveiro, chaveiro, eletricista e encanador. Tem até reparo de eletrodomésticos e limpeza de caixa d'água. A contratação é rápida, sem burocracias, e o pagamento pode ser feito por mês, sem juros, durante o período do contrato. Enfim, é um seguro que resolve a vida de todo mundo, locador, locatário e imobiliária. Isso sim que é tranquilidade na hora de alugar um imóvel, em qualquer lugar do Brasil, seja ele comercial ou residencial. E ainda conta com Tóquio Indica, programa de benefícios com descontos exclusivos. Tóquio Marine Seguradora, fale com seu corretor. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Vamos lá, meu caro Wendel Lessa. Jornal da Fã. Com o povo no ar. Bom dia, Fã FM. Bom dia, Narciso Machado. Sabe Bom quando dia, tudo que você... Grande ex-prefeito Suquita, o maior prefeito da Capela. Aqui é Eric de Capela que está falando. Narciso, pergunta a Suquita aí, qual é a real situação dele jurídica, se ele pode disputar a eleição ou não. E qual é o pretenso candidato a deputado federal que ele vai apoiar aqui na Capela. Valeu, um abraço, tô aqui na escuta. Bom dia, Narciso. Eu gostaria de saber
Com relação a essa atuação de Suquita nessa suposta pré-candidatura de Valdevan 90. O que se vê hoje é que quem aparece aí é o próprio Suquita aí, né, fazendo a defesa dele, dessa pré-candidatura. Ele não tem medo de ocorrer o que aconteceu em processos eleitorais recentes aí, onde o próprio configurava como o próprio candidato, né, e sofrer mais uma derrota aí de alguém questionar a justiça sobre essa atuação dele, porque fica parecendo que quem é o candidato aí é o próprio Suquita e não o Valdevan 90. Aliás, o Valdevan 90 a gente nem tem visto ele aqui na região do Sergipe aqui, entendeu? Era bom, interessante ele fazer essa abordagem. Bom dia, Narciso. Bom dia, os queridos ouvintes da FM. Bom dia também, Suquita. Narciso, o Suquita tá sonhando demais, né? O povo de Sergipe já votou em um senador que hoje é uma grande frustração. Eu acredito que o povo de Sergipe não vai cair mais nessa cilada, né, Narciso? E eu acho que Suquita tá sonhando demais. Tá pensando que o povo de Sergipe vai se enganar pela segunda vez. E trabalhar em favor de candidato de outro estado, que mora em Sergipe de mentirinha, né, Narciso? Vive em São Paulo, vive lá no sindicato de lá, e Sergipe é apenas um lugar para ele se eleger e crescer politicamente. Mas o povo de Sergipe não vai cair nessa cilada não, Narciso. O povo de Sergipe elegeram Alessandro Vieira, gaúcho, e estão pagando caro por isso. Um senador que hoje é apenas uma miragem. Um abraço, Narciso. Erinaldo do Barra América para o jornalismo implacável da FFM. Tem outros ouvintes aqui, exemplo do primeiro que perguntou sobre a sua situação eleitoral e jurídica, que estão querendo saber a mesma coisa, o Durval dos Correios. Acrescenta só uma pergunta, falou em Valadares, aí ele lembra. Ele quer saber se Suquita já fez as pazes com Valadares. Isso já foi tema, inclusive, da entrevista passada. Vocês já revelaram aqui no Jornal da Fã que tiveram um bom diálogo e que houve aí uma reaproximação. Mas para que a gente possa se encaminhar para a finalização, 2 minutinhos para você comentar aí esses ouvintes. Vamos lá. Bom, eu quero aqui, primeiro, ao Eric, muito obrigado, Eric, pela gentileza sua, e lhe dizer o seguinte, que a minha situação, ela se encontra no mesmo patamar, parecido com a do ex-presidente Lula. A nossa expectativa é que sim, mas eu não trabalho fazendo a política tão somente em benefício próprio. Eu estou muito feliz em poder ajudar a construir esse projeto, que certamente será o mais entendido e o mais querido pela população. A questão da perseguição, que o outro ouvinte perguntou, se eu não tenho receio de ser perseguido novamente, como foi na eleição de 2018, na de 14, que sempre na reta final, a gente com a eleição, a de 14 nós fomos ainda para as urnas e ganhamos a eleição. A de 18, nós, faltando 21 dias, liderando todas as pesquisas para deputado federal, colocaram a gente na prisão de forma covarde novamente. O que eu vou fazer, minha população? O que eu vou fazer? Vou ficar em casa com medo de ser perseguido ou vou continuar a minha luta em benefício da população sergipana? É o que eu penso, é o que eu sinto e eu entendo que é o meu dever, é continuar a minha caminhada. E as pessoas que não aceitam a disputa no bom combate, como nós estamos fazendo, a gente tem que entregar a Deus. Outro ponto é o Erinaldo. Erinaldo, com todo respeito, não dá para comparar uma coisa com a outra. E eu quero só lembrar aqui, Erinaldo, que uma coisa é uma coisa, duas coisas são duas coisas. Veja bem, não é o fato que você come uma comida e passa mal que você vai parar de comer, vai parar de se alimentar com outra comida, né? Você citou aí o desgosto da população sergipana com um candidato que não tinha sido testado como empregado do povo e que pode não ter dado certo até agora. Mas eu não quero aqui adentrar nos pormenores em relação ao nobre senador Alessandro. Mas Valdevan 90, com todo respeito, ele não tem que ser criticado, Erinaldo, porque ele hoje é um sergipano que se tornou o presidente do maior sindicato da América Latina. Qual o demérito? Quer dizer que se ele fosse, é melhor você votar num incompetente, que o cara ser presidente do maior sindicato de São Paulo
mostra que ele é competente. E mostra que ele é um vitorioso, um cara que saiu do 0,0 e venceu. Entenda bem. Nós temos, como sergipano, que respeitá-lo e admirá-lo. Não é achincalhar ou coisa parecida. Agora, para encerrar, Narciso, outro ponto. Hoje, Valdevan 90, se você não sabe, Reinaldo, nessa legislatura, é um dos parlamentares, eu não vou falar para não criar polêmica, mas é um dos que mais trabalha pelo estado de Sergipe, é um dos que mais trouxe recursos para melhorar a vida da população. E eu, que tenho fé pública da população, eu não sou político nomeado por ninguém, eu sou político empregado do povo. Então, eu vou trabalhar dioturnamente para alicerçar essa Suquita. Ideia. Mas eu encerro. Perfeito. Rapidamente, porque o tempo está... Essa ideia... Sou escravo dele. Colocando o meu nome, a minha história, entenda bem, para mostrar que Valdevan 90 Perfeito. Certamente é a melhor opção para o Senado da República. Para finalizar, ano que vem. Em 1 minuto, Suquita é candidato e quem vai apoiar para deputado federal? Veja, eu não posso lhe afirmar se sou candidato. Eu tenho hoje a condição e a esperança de ter minha elegibilidade restabelecida, assim como ocorreu com o presidente Lula. Mas caso isso não ocorra, Capela terá sim, a região norte terá sim um pré-candidato a deputado estadual, que possivelmente será a minha filha Isadora Suquita. Ponto. Em relação a deputado federal, nós estamos nas tratativas com o deputado federal Agostinho Ribeiro. Pode apoiá-lo lá. Isso, e acreditamos que ainda esse mês de novembro nós iremos fazer o anúncio do nosso futuro deputado federal. Essa é a realidade. Indica que seja Agostinho. Estamos nas tratativas dos finalmente. E volto a dizer também, porque entendo que junto com Valdevan 90, Agostinho Ribeiro está fazendo um mandato relevante de deputado federal. Porque eu jamais, preste atenção, eu não faço política em benefício próprio. Eu sou o cara mais judiado que a política sergipana já produziu. E mais humilhado. Perfeito. Mas, repare bem, então eu tenho que ter responsabilidade e eu jamais colocaria o meu nome, a minha fala e o meu prestígio junto à população, não só da região norte do estado, mas como no estado de Sergipe inteiro, jamais colocaria isso em jogo se eu não soubesse exatamente o que estou fazendo. Muito bem. Suquita, obrigado pela sua participação aqui, pela interação com os ouvintes. Vamos marcar em um outro momento para que a gente possa trazer uma avaliação da região norte de Sergipe e da disputa política lá local. E encerro com uma palavra só. Quando alguém pergunta por que Suquita está aparecendo mais do que Valdevan 90, sabe por quê? Porque os outros grupos não tem outro Suquita. E nem vende na farmácia, nem na padaria para os caras botar para falar também. Um abraço, Suquita. Ok, até a obrigado, próxima. gente. Um abraço, obrigado, Suquita, pela participação aqui no Jornal da Fã. Eu vou um rápido intervalo comercial e retorno já já. Tem muita informação ainda neste finalzinho de Jornal da Fã. Não saia da sintonia.